Olá! Então essa é a aula 1 do que é o design de sobrancelhas e um pouquinho do que a gente precisa levar em consideração na hora de efetuar o design de sobrancelhas. Eu vou descrever aqui na lousa para que fique mais claro para vocês. Então, o design de sobrancelhas é nada mais, nada menos do que retirar os excessos das sobrancelhas conforme a nossa simetria facial, conforme o estudo do visagismo facial. Mas o que é esse estudo? Ele é um estudo que estuda vários elementos que em conjunto formam a nossa face. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada elemento é esse e o que a gente vai precisar levar em consideração na hora de fazer o design. Antes de entrar na técnica profunda, eu vou aqui conversar um pouquinho com vocês e explicar também um pouquinho sobre o que é o design de sobrancelhas na prática. Que realmente, antes de a gente iniciar uma retirada de pelos, a gente precisa fazer o estudo da nossa cliente. Marjorie, como assim o estudo da nossa cliente? Sim, quando a cliente vem até nós para fazer as suas sobrancelhas, ela vem com muita expectativa. Isso tanto na hora de fazer a retirada dos fios, que é para o design, como na hora de fazer a micropigmentação. Então a gente precisa estudar o perfil da cliente que a gente está trabalhando, como ela gostaria que ficasse a sobrancelha dela, a maneira que ela gosta e um pouquinho de como ela é. Porque a sobrancelha é algo personalizado e único. Então, quando a pessoa até mesmo vem, chega no meu estúdio e ela pede uma sobrancelha de uma blogueira ou de uma outra pessoa em si, eu começo ali o estudo de como ela gosta da sua sobrancelha e o que eu posso entregar com toda a técnica de visagismo para ela. Qual é a necessidade que se enquadra a essa pessoa, a essa indivíduo. Como assim, Marjorie? Tem pessoas que elas gostam de sobrancelhas extremamente naturais. Então, nessa cliente, eu já sei que eu vou fazer um design mais natural, tirando o mínimo de pelinhos possíveis, deixando a sobrancelha dela mais grossa. Tem mulher que ela ama uma sobrancelha mais delineada, mais marcada, com efeito maquiagem. Essa cliente eu sei que eu já posso estar indicando uma rena, uma micropigmentação, algo que deixa a sobrancelha dela como ela gostaria, como ela gosta, um pouco mais cheia, um pouco mais marcada. Então, tudo isso eu vou fazer perguntas de suporte a ela. Marjorie, quais são essas perguntas? Então, primeiro, quando a cliente chega, eu começo uma etapa do design que eu chamo de espionagem. O que seria isso? Eu vou ver como é a sua rotina, o que ela faz, eu pergunto, vamos falar que o nome dela seja Bruna. Olá, Bruna, tudo bem? O meu nome é Marjorie, eu que vou cuidar de você hoje, o que você faz? Se ela falar pra mim que trabalha no Boticário ou ela é uma bancária que anda super bem arrumada, eu já sei que ela vai gostar da sobrancelha mais delineada, uma sobrancelha mais marcada. Agora, se ela falar pra mim que ela é enfermeira, que ela não passa nada de maquiagem, que ela gosta da sobrancelha extremamente natural, eu já vou notando na sua ficha como é o seu dia a dia. Porque isso vai trazer muitos informações preciosas na hora de eu efetuar o meu design de sobrancelhas. Então eu vou perguntando pra ela como ela gosta da sobrancelha, se ela gosta da sobrancelha, por exemplo, assim, a Marjorie trabalha com micropigmentação. Então minha sobrancelha é uma sobrancelha mais delineada, é uma sobrancelha mais marcadinha. Mas nem todo mundo gosta da sobrancelha como a minha. Tem pessoas que preferem a sobrancelha extremamente clarinhas, que elas acham a minha sobrancelha já muito mais escura, muito mais delineada. E tudo isso eu preciso entender da minha cliente como ela gosta da sobrancelha dela antes de iniciar as etapas de mapeamento facial. Então eu vou fazendo um aspecto de espionagem. Eu vou deixar algumas perguntas aqui para vocês disponíveis depois que vocês terminarem a videoaula, para que vocês estejam ali perguntando aos seus clientes como ela gosta da sobrancelha, se ela gosta mais grossa, se ela já fez a sobrancelha, com que frequência ela tira os excessos de fio. Porque tudo isso eu preciso entender antes de começar o design de sobrancelhas. Porque tem cliente que tira a sobrancelha toda semana. E quando aquela cliente chegar no meu estúdio ou no seu estúdio, quando você iniciar o processo de design de sobrancelhas, você vai ver que ela tira toda semana. Então você vai ter que pedir para ela um pouquinho mais de tempo para que você consiga trabalhar com a sobrancelha dela, consiga trabalhar efetuando o design de sobrancelha dela. Algo bem importante que para a gente fazer e efetuar um design de sobrancelha eficaz, a gente precisa ter bastante fios, bastante sobrancelha para a gente conseguir trabalhar de forma correta e segura. Ok? Então vamos lá um pouquinho sobre a técnica. O design de sobrancelhas nada mais é do que a moldura do nosso rosto. A nossa sobrancelha, além de ter o fator estético que nós mulheres conhecemos e a gente às vezes zela muito, ela tem um aspecto de proteção. Ela protege nossos olhos. Quando chove ou algo assim, ela serve como se fosse um para-brisa para chuva ou para água escorrer para o lado e não cair diretamente nos nossos olhos. Então ela tem esse aspecto de proteção.
A gente precisa sim manter os fiozinhos, a sobrancelha mais grossa e o mais natural possível. A sobrancelha também ela é algo único, porque a distribuição do nosso rosto, do conjunto de todos os elementos que formam a nossa face, é um conjunto único que forma o nosso rosto. Existem formatos de sobrancelhas que são a sobrancelha arqueada, a sobrancelha angular, a sobrancelha reta, mas cada cliente ela vai ter uma característica específica dela. E a gente precisa salientar isso para nossa cliente. A gente precisa salientar que o design de sobrancelha ele é personalizado. E a gente vai fazer esse formato personalizado conforme as características e conforme as características pessoal da cliente, né? E o estudo do visagismo, que é o conjunto dos elementos que compõem a face dela. Então, tudo isso a gente vai estar conversando com ela e vai estar expondo para ela antes de iniciar a retirada de fios. Porque às vezes a gente já começa direto para a técnica na hora de retirar os fios e ela não entende que aquilo é personalizado. Às vezes ela quer a sobrancelha, um exemplo, sei lá, da Cléo Pires. E a sobrancelha dela é extremamente fina. E você aplicou todas as técnicas de design de sobrancelha nela, mas você não fez a sobrancelha da Cléo Pires e ela não entendeu por que a sobrancelha dela não ficou como a da Cléo Pires. E ela se sente frustrada. Então, esse também é o nosso papel como profissional. Você que está se formando agora, que está iniciando agora no design de sobrancelhas, ou até mesmo você que está assistindo esse vídeo buscando um conteúdo a mais no seu trabalho, no seu dia a dia. Então, a cliente precisa entender que o que a gente está fazendo é especial, o que a gente está fazendo é personalizado, antes de iniciar a retirada de fios. Porque quando a gente dá esse suporte para ela, ela começa a entender que realmente o que a gente está fazendo é um design. É algo diferente, não simplesmente estamos tirando os excessinhos dos fios dela, tá? Então, a gente vai mostrar que as características dela são pessoal e a gente vai aplicar as técnicas de visagismo. Marjorie, que técnicas de visagismo são essas? Então, agora a gente vai entrar um pouquinho aqui para vocês. Eu disponibilizei a apostila, tá tudo prescrito também. E a gente vai entrar um pouquinho agora aqui para vocês que eu vou falar sobre as técnicas de visagismo. Então, uma das primeiras coisas que eu observo ao iniciar uma sobrancelha é os olhos das suas clientes. Marjorie, como assim os olhos? A sobrancelha, ela tem que estar em equilíbrio com os olhos da nossa cliente. Eu sempre falo que quando a cliente tem os olhos muito caidinhos, muito baixos, a gente precisa levantar o olhar dela. Então, quando ela tem olhos baixos, a gente vai buscar, gente, com bastante equilíbrio, tá? Levantar o olhar. Quando os olhos dela são maiores, olhos amendoados, mais grandes, olhos grandes, a gente não vai tirar muito dos excessos dela. Por quê? A gente vai tirar os pelinhos, mas de forma natural e leve, para que a gente não tire demais e acabe afinando a sobrancelha dela e salientando que o olho dela já é um pouquinho maior. Se os olhos dela forem pequenos, quando o olhinho é pequenininho, a gente não pode deixar uma sobrancelha extremamente fina. Porque senão aquilo fica muito, como eu posso dizer assim, delicado no rosto dela. A gente precisa dar um equilíbrio. Então, se o olhinho dela é muito pequeno e ele não tá sobressaindo, ele não tá deixando um efeito, vamos dizer assim, um olhar poderoso na sua cliente, o que a gente pode fazer como profissional? A gente vai orientar ela, que a gente vai tirar um pouco menos de fios, vamos deixar a sobrancelha dela mais alinhada, mas um pouco mais espessa, para que o olhar dela se torne um pouquinho mais levantado, um olhar um pouquinho mais marcante, tá? Então, quando o olho dela for pequeno, a gente vai deixar a sobrancelha dela levemente, tá? Mais espessa. E se
Esse daqui, eu gosto sempre de falar um pouquinho dos olhos, de explicar pra vocês, porque tem vários tipos de olhos diferentes e às vezes a gente não entende algumas coisas. Por exemplo, aquela cliente tem um olho muito junto e a gente deixa a sobrancelha dela muito junto. Então ela chega às vezes no estúdio, ou até mesmo pra você, ou às vezes você vê a foto de alguma das pessoas na internet, nas redes sociais, e ela tá com aquele olhar assim, ó. Porque o olhinho dela já é junto, você juntou demais a sobrancelha dela. Então quando a sobrancelha, o olhinho for um pouquinho junto, a gente vai levemente dar uma abertura às suas sobrancelhas. Ó, eu vou colocar aqui olhos juntos. A gente vai levemente, tá? Separar as sobrancelhas dela. Quando os olhos forem muito separados, a gente vai trazer uma união às sobrancelhas, levemente, para que não fique também muito separados, torna um equilíbrio. Eu sempre falo que o visagismo, ele tá na harmonia do nosso olhar. Ele tá na harmonia da nossa face. Então, a gente precisa deixar os olhos harmoniosos com a sobrancelha. Ó, o meu olho, ele é um olho levemente amendoado. A minha sobrancelha, ela não é muito grossa, ela é levemente arqueada. Ó, o início da minha sobrancelha, eu não gosto de separar muito ela, porque senão eu acho que abre demais. A nossa sobrancelha sempre tem que estar um pouquinho antes dos olhos, ó, como vocês estão vendo aqui no vídeo. Então, eu deixo esses pelinhos aqui, ó, vou chegar mais perto pra vocês. Ó, eu deixo esses pelinhos aqui da frente, não tiro aquele quadrado, que também não fica legal, não combina com a minha sobrancelha. E hoje também a gente não usa, a gente usa uma sobrancelha levemente mais natural. E, por exemplo, aqui nessa sobrancelha, ó. Essa minha sobrancelha aqui é a sobrancelha que eu gosto mais. E essa aqui é que eu mais deixo, que eu acabo arqueando mais. Mas eu gosto de deixar esses leves fiozinhos, não sei se vocês estão conseguindo notar, aqui na parte inferior, para que ela fique um pouquinho mais espessa, que eu gosto de uma sobrancelha mais grossa. Eu não gosto que fique tirando, deixando ela muito arqueada, porque daí eu não me sinto confortável. Tudo isso a gente precisa fazer na parte da espionagem, conversando com a cliente, para que o design que a gente esteja fazendo, realizando, fique harmonioso com os olhos da cliente também. Tá? Então, na apostila também eu deixei isso bem escrito, sobre um pouquinho de formato de olho, o que a gente precisa tomar cuidado ou não. Outra característica bem importante que a gente precisa dar uma olhada e também tá estudando sempre quando a gente for fazer a sobrancelha das nossas clientes é o formato de rosto, tá? Hoje em dia, a estética e também vários outros cursos e também estímulos que a gente recebe, falando um pouquinho sobre o visagismo e também sobre a técnica de harmonização facial, eles vão falar que existem vários formatos de rosto. Mas o que você leva em consideração? Como aqui, esse curso, ele é também para pessoas que já atuam na área como iniciante, eu vou falar uma dica que eu dou para as minhas alunas que elas gostam muito. Por quê? Porque o formato de rosto, ele leva em consideração várias características. Mas a pessoa tá um pouquinho mais gordinha, o rosto fica mais bochechudinho. Se a gente tá um pouquinho mais magrinha, o nosso rosto fica um pouquinho mais puxadinho. Então, tudo isso interfere na hora da gente identificar o formato de rosto da nossa cliente, da pessoa que a gente vai realizar o design de sobrancelhas. Então, aqui, eu dou uma dica para as minhas alunas de como eu faço esse equilíbrio do formato de rosto e também da sobrancelha da minha cliente. Ó. Quando a minha cliente tem o rosto arredondado, como assim, Marjorie? O rosto dela é mais arredondadinho, ele não tem tanta angulação do lado. O meu rosto, por exemplo, ele é um rosto mais arredondadinho, ele não tem tanta angulação. Eu sempre busco fazer uma sobrancelha levemente com mais ângulos. Não vou fazer uma casinha na sobrancelha dela, mas eu sempre busco fazer linhas mais retas, para que não fique muito arredondado o rosto dela. Marjorie, por que você gosta mais desse lado do seu rosto? Porque esse lado, se vocês forem ver, ó, a minha sobrancelha, ela sobe de uma maneira mais reta e desce. E esse, pelo vício de expressão que eu tenho, ele acaba se tornando um pouquinho mais arredondado, mas eu busco equilibrar bastante essa parte. Então, eu gosto mais desse lado da minha sobrancelha, porque eu acho que fica um conjunto mais harmonioso. Então, assim que eu busco fazer na face e no rosto das minhas clientes. Quando eu vejo que ela tem um rosto muito arredondado, eu busco trabalhar com traços mais retinhos,
levantando ela sem muita curva. Por quê? Porque o rosto dela já não tem ângulo. Então eu busco deixar um pouquinho mais angular ou até mesmo com traços um pouquinho mais reto para que fique mais equilibrado, como se fosse essa parte do meu rosto, ó. Ela vem, sobe retinho e desce. Essa parte aqui ela já é um pouco mais arredondada, eu não gosto tanto, porque eu acho que daí parece que minha bochecha fica maior. Marjorie, isso pode ser da mente da pessoa, até mesmo, claro, mas isso ajuda na hora de minimizar um pouquinho do rosto um pouquinho arredondado. Então eu gosto de trabalhar dessa forma e as clientes gostam bastante. Na hora de que eu vejo um rosto com um pouquinho mais de ângulo, ó, principalmente nessa área da bochecha, eu faço já uma sobrancelha um pouco mais arqueada e arredondada. Levemente, tá, gente? A gente não pode fazer um C na sobrancelha da nossa cliente. Mas eu já faço um pouquinho, deixo ela um pouquinho mais arredondada. E por que isso? Por quê? Porque o rosto dela já tem um projetinho, um ângulo a mais. Então eu posso deixar um pouquinho mais arredondadinha na base ali e não vai ficar estranho. Não vai deixar o rosto dela ainda mais redondo. Vai dar um equilíbrio no ângulo que ela tá já no rosto dela. Então eu sempre falo que a gente precisa trabalhar com harmonia no rosto da nossa cliente e as características que elas trazem pra gente. Por exemplo, uma cliente que ela tem muito ângulo no rosto e ela pede pra mim, elas chegam, muitas delas não sabem o nome do formato da sobrancelha. Então elas falam o quê? Marjorie, eu quero uma sobrancelha bem casinha. Eu explico pra ela que o rosto dela tem um pouquinho mais de ângulo. E ficaria legal, e ficaria mais harmonioso pro rosto dela uma sobrancelha arqueada. Então eu sempre dou essa consultoria que ajuda ela a minimizar o efeito do querer dela de uma sobrancelha mais casinha. A gente precisa mostrar à nossa cliente, e também a gente entender como profissional, que sobrancelha e características humanas são muito pessoal. Então a gente precisa ver o que realmente se enquadra conosco e o que não se enquadra. Por exemplo, o tom. Eu tô com essa blusa agora que eu tô gravando aqui, ela é meio um rosa, um fúcsia. Tem gente que não odeia essa cor, acha que não fica bonito, acha que não combina com ela. Por quê? Porque é muito pessoal. A gente precisa entender o que combina conosco e aquilo que não combina. Por exemplo, eu não gosto muito da cor laranja em mim. É muito difícil. Eu não tenho nenhuma roupa laranja. Marjorie, por que você tá falando isso? O que tem a ver com design de sobrancelha? Porque eu não gosto de laranja. Mas tem pessoas que amam laranja e ficam lindas de laranja. E o que é isso? É algo muito pessoal, algo que combina com você. Então a gente precisa ver com qual sobrancelha, qual rosto se adequa mais o formato da sobrancelha da nossa cliente. A gente precisa estudar isso e entender isso também para que fique claro e mostrar de uma maneira cordial a elas o que a gente está fazendo é uma escolha de um formato também que se adeque à necessidade dela, combinando com o rosto dela, com técnicas de visagismo facial. Agora eu vou falar um pouquinho sobre formato muscular e ósseo. Na formação óssea, eu gosto de falar bastante para os meus clientes que o nosso rosto, ele tá o nosso músculo, a nossa pele, ela fica em cima, ela fica disposta em cima do nosso crânio, né? Que são o nosso osso. E isso também é muito pessoal. Tem pessoas que ela tem a testa um pouquinho mais estendidas, tem pessoas que tem a frontal, né, que é o osso da testa aqui, um pouquinho mais chato. Isso também interfere no desenho da sobrancelha, interfere no design da nossa sobrancelha. Quando a gente toca o nosso ossinho aqui, ó, a gente vai ver que a nossa sobrancelha, ela fica disposta em cima como se fosse de um topinho da frontal. Depois desse topinho, ele já começa a recuar para vir no nosso côncavo móvel, na área do rosto. Então, a gente jamais vai poder fazer um negócio aqui, uma sobrancelha lá em cima, se o nosso topinho tá mais aqui embaixo. Por quê? Porque os nossos pelinhos, eles nascem geralmente em cima desse topinho. Se eu vou querer tirar muito e jogar a sobrancelha lá no meio da testa, eu vou arrancar todos esses pelinhos dela. E a gente precisa explicar isso para ela também. Que o nosso rosto, a nossa formação, ela é tão inteligente que ela tá baseada em alguns elementos. Então, a sobrancelha, ela fica em cima da frontal.
Então, às vezes, não tem como a gente fazer aquela sobrancelha assim, ó. Porque a sobrancelha não vai estar em cima da frontal. A sobrancelha vai estar no meio da testa. E esse não é a recomendação correta aonde deve estar a sua sobrancelha. Então, eu também explico isso para minha cliente. A mesma coisa quando elas querem, às vezes, uma sobrancelha muito longa. Tem pessoas, não sei se você já viu, eu acho lindo, particularmente. O rostinho bem magrinho e essa parte aqui, esse osso lateral, o nome dele é temporal. Ela é mais projetada para dentro do crânio. Então, o que acontece isso? Parece que o rosto ela fica mais magrinho, sabe? E normalmente essas sobrancelhas elas não são tão longas, elas são um pouco mais curtas. Por quê? Porque a cauda dela fica localizada já no início da nossa temporal. E se a temporal é projetada para dentro, a cauda também é projetada para dentro. Logo, você não consegue visualizar ela de forma, olhando ali, ó, assim, de frente. Só consegue visualizar se você me olhar de perfil. Com isso, muitas das clientes, elas querem cada vez mais alongar a sobrancelha, alongar, e elas nunca veem a cauda. E elas nunca estão satisfeitas, e cada vez ela quer mais longa. Isso com o design de sobrancelhas, elas pedem para fazer lápis, elas acabam passando lápis cada vez mais longo. E eu sempre explico para ela que tem o desfecho da sobrancelha, o ponto final. E ele precisa estar perpendicular aos olhos dela, para que isso se torne harmonioso. A nossa sobrancelha é a moldura do olhar, então ela precisa estar um pouquinho maior e encaixando. Ela precisa estar harmoniosa com os nossos olhos. Se eu puxar a minha sobrancelha lá, ó, não fica harmonioso com os meus olhos. Então eu explico isso para ela, mestro para que ela veja e se torne claro para que ela entenda que a cauda dela não necessariamente para ficar bonito ou para ficar uma sobrancelha maravilhosa tem que ser extremamente longa, porque às vezes ela só tá escondidinha porque a frontal dela ela é mais recuada para dentro. Eu sempre explico isso para minha cliente também. Na apostila de vocês, eu deixei uma foto de um crânio e tem algumas ali disposições dos ossos. Marjorie, eu quero fazer design de sobrancelha, eu busquei o seu curso para fazer design de sobrancelha. O porquê é tão importante eu entender de ossos? Para a sua cliente e também para você, vai trazer segurança. Muitas das vezes, minhas clientes já vieram com expectativas, porque o design de sobrancelhas, elas veem muita coisa. E sobrancelha hoje em dia é uma tendência, tá muito em alta. E elas sempre estão, hoje em dia, com a informação, com rede social, elas estão sempre buscando essas informações e querendo saber um pouquinho mais, ou tirando print de várias sobrancelhas. E a gente precisa ter recursos e conteúdo explicando para ela o porquê aquela sobrancelha é viável fazer no formato de rosto dela ou não. Isso a gente precisa entender um pouquinho da anatomia facial, dos elementos que compõem a nossa face, que tudo isso vai entregar que você tem base na técnica de visagismo, na técnica na hora de fazer o mapeamento facial dela e o estudo da face dela. Então eu sempre explico isso para minha cliente, que às vezes ela pede uma sobrancelha muito longa, ou até mesmo uma sobrancelha bem no meio da testa, eu explico onde tem que estar posicionada a sobrancelha dela no osso frontal dela. E eu explicando isso para ela, traz segurança para ela e ela entende que o formato e o design que eu tô fazendo realmente tem um pouco da característica dela, tem um pouco do dia a dia dela, como ela gosta. Eu dou esse suporte para ela, mas eu explico para ela que o que eu tô fazendo, ele tá enquadrado, ele tá localizado, feito, personalizado dentro da estrutura que o rosto dela compõe, tá? E eu deixei por último, mas ele não é menos importante, a formação muscular. E na formação muscular, antes de entrar na parte do músculo mesmo, eu sempre gosto de falar e deixar bem claro. Eu até fiz um vídeo nas minhas redes sociais, se você não me segue, entra lá e siga, Marjorie Inácio PM1. E lá tem prescrito para vocês algo bem legal e importante. Eu sempre relato que na formação muscular e no desenvolver da nossa face, a gente tem um pé diferente do outro, certo? Se eu for para academia e treinar só uma perna, essa perna ela vai se tornar torneada. E se eu não erguer peso na outra, ela vai ficar hipertrofiada. Ela não vai ter aquele volume na lateral da minha perna. Isso a gente consegue entender, né? Então, o nosso rosto, ele é assimétrico.
Porque a gente desenvolve vício de expressões, a gente se desenvolve, a gente acaba falando com a sobrancelha, fala com gestos, e tudo isso vai, às vezes, envolvendo um pouquinho de um lado do que o outro, porque o nosso rosto é simétrico. Por exemplo, aqui, a minha sobrancelha, falando pra vocês aqui, ó. Eu tô bem reto olhando pra vocês. Vocês conseguem bater o olho, às vezes vocês não conseguem identificar que elas são diferentes. Mas essa minha sobrancelha aqui, ela é um pouco mais alta do que a outra. Além dessa sobrancelha, eu gostar mais dela do que essa que eu acho ela mais arredondada. Esse lado do meu rosto, ele é um pouquinho mais gordinho. E esse lado do meu rosto é um pouquinho mais magrinho. O que é isso? Assimetria facial. Nenhuma design de sobrancelha ou micropigmentadora, eu como profissional na área, eu não vou conseguir deixar as duas idênticas. Eu sempre falo, as nossas sobrancelhas, elas são irmãs. Elas têm que ser irmãzinhas, pra gente olhar aqui, ó, e não ver tanta diferença. Mas elas jamais vão ser irmãs gêmeas, com as mesmas características idênticas. Às vezes um pelinho revoltadinho que tem nessa que faz o volume, não tem nessa e não faz o volume que a gente gosta. E a gente precisa explicar isso pra nossa cliente também. Então, como eu explico isso? Eu vou disponibilizar para vocês também uma imagem que tá em cima, quando eu vou começar a falar do visagismo, na apostila que eu vou disponibilizar para vocês. E naquela imagem tem 3 rostos. Um rosto é o rosto normal, o outro é o lado direito duplicado e o outro é o lado esquerdo duplicado. Quando a gente olha as características do rosto, eles se tornam diferentes por causa da formação muscular também. Tem um lado que é um pouquinho mais gordinho, o outro que é um pouquinho mais magrinho. Então, quando uma cliente chega pra você e ela fala assim, colocou o óculos e falou assim pra você, tava procurando meu óculos, por isso que eu olhei pra baixo. Colocou o óculos e falou pra você assim, Margem, minha sobrancelha é diferente. Eu sempre falo pra minha cliente, a minha também é. Porque todo mundo tem a sobrancelha diferente. E a gente, como profissional de design de sobrancelha, você que tá fazendo esse curso, e posteriormente, quando você for estudar um pouquinho mais sobre todo esse mundo de micropigmentação, design de sobrancelhas, a gente vai entender que com o design de sobrancelhas, a gente consegue deixar o nosso rosto harmonioso, mas jamais idêntico. Mesmo aplicando as técnicas de visagismo facial e design, a gente vai conseguir nivelar a sobrancelha com o efeito gangorra que eu chamo. Como assim o efeito gangorra, Margem? Se a sobrancelha dela for extremamente arqueada e essa extremamente baixa, a gente não tem como deixar a outra baixa. Então, o que a gente precisa fazer? Abaixar um pouquinho essa e levantar um pouquinho essa. Então, o efeito gangorra, que a gente vai equilibrar dos dois lados. Eu vou ensinar como a gente vai fazer isso no mapeamento, na hora de tirar a sobrancelha, na hora de tirar os excessos de fios. Se essa sobrancelha ela tiver muito cavada, a gente vai deixar alguns pelinhos, alguns velos, que são fios mais finos, com a coloração um pouco mais claras, que eles são chamados de fios velos. A gente vai deixar eles ali para que eles preencham um pouquinho mais. E essa a gente vai tirar um pouquinho dessa parte superior aqui para que ela baixe um pouquinho mais. Então, a gente faz esse efeito gangorra. Margem, isso tem a ver com muscular. Tudo. Porque a maioria da disposição que tem no nosso rosto e das divergências são muscular. Então, quando a cliente chegar para você reclamando um pouquinho da assimetria muscular, a gente vai explicar para ela que uma sobrancelha é divergente da outra. A gente vai dar o suporte para ela, explicando da assimetria. Na hora de fazer o mapeamento, a gente vai fazer o efeito gangorra. A gente vai fazer o efeito gangorra, que vai trazer o equilíbrio para ela. E a gente vai explicar que formação muscular, a única forma de corrigir é com botox. Como assim, Margem? Eu também faço micropigmentação facial, micropigmentação, esse curso específico é de design de sobrancelhas, mas quando eu vou fazer uma micropigmentação e minha cliente reclama muito da divergência que tem na sobrancelha dela, depois que eu faço o mapeamento, que vai ser na aula 2, eu sempre falo pra ela que algumas divergências a gente consegue corrigir com o botox. E a profissional que faz o botox, ela é uma profissional específica, que ela vai mexer aqui, ó, na musculatura dela e vai conseguir equilibrar algumas coisas que estão incomodando a cliente.
Caso a cliente não queira fazer o Botox, não tem problema nenhum. Eu só vou explicar que com o design de sobrancelha, com a micropigmentação, eu consigo equilibrar, mas jamais deixar as duas iguais. Lembra que no começo desse vídeo eu falei um pouquinho sobre expectativa? Muitas das minhas clientes, elas chegam para realizar o design de sobrancelhas comigo ou com a minha equipe, e elas falam assim: eu fui na fulana e a fulana não deixou minha sobrancelha igual. E é por isso que eu tô procurando outra pessoa. Porque às vezes a gente fala pra cliente, a gente promete que a gente vai conseguir deixar as duas sobrancelhas iguais. E a gente não deixa. Isso traz uma frustração tão grande pra ela que ela acaba falando que o seu trabalho não é bom, não porque você não é uma ótima profissional ou não porque você não tá realizando um ótimo trabalho, mas porque você não cumpriu o prometido de deixar as sobrancelhas dela iguais. Então, eu dou toda essa introdução para vocês entenderem um pouquinho de musculatura, formação óssea, tipo de olho, tipo de rosto, para que a gente converse com a nossa cliente e também deixe claro para ela que o design, a gente vai tirar os excessos dela, os fios dela, conforme a simetria facial dela. E se ela tem alguma divergência muscular, a gente não vai conseguir deixar igual, a gente vai deixar harmonioso. Isso se torna técnica de visagismo. Isso se torna um design de sobrancelhas conforme a estrutura facial e com todo o mapeamento, com toda a técnica necessária. A gente precisa instruir as nossas clientes e explicar isso para elas. Porque depois de explicar isso para elas, ela vai ver que o seu atendimento é diferenciado. Eu disponibilizei a apostila com todo esse material prescrito. Vocês podem ler e estudar mais um pouquinho sobre esse conteúdo. Que na aula 2 agora, a gente vai falar sobre mapeamento facial. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer esse mapeamento, fazer esse efeito e de linhas sobrepondo para que a gente consiga fazer a epilação dos fios da nossa cliente e mostrar para ela o design conforme a estrutura e personalizado para ela, para cada cliente, tá? Esse mapeamento é um mapeamento descomplicado e simples para que vocês entendam. E eu vou disponibilizar também uma folha que tem o passo a passo do mapeamento facial que eu vou deixar no e-book 2. Então agora, eu vou disponibilizar, treinem, leiam esse conteúdo e fiquem ligadas que eu vou já disponibilizar a segunda aula sobre o mapeamento facial e a continuação dessa aula. Um beijo!